Olá, tudo bem? Aula 3 da semana, redação nota máxima. Hoje de uma forma diferente, para que nós possamos ganhar tempo nas explicações, nós vamos ver tudo através do computador. Se for necessário, utilizarei o quadro para alguma explicação, mas acredito que não será necessário. Então, sem delongas, aula 3, nós já conseguimos ver aí a história por trás do método SFE, as questões de como construir uma boa redação. Vimos sobre introdução, algumas formas na aula 2. Se você não assistiu, ainda dá tempo, as aulas ainda estão disponíveis, não ficarão disponíveis por muito tempo. Mas ainda tem disponível aula 1, aula 2 e agora faremos aula 3, encaixando introdução com o desenvolvimento com o que nós já colocamos aí no Canva da redação. Então, vamos aí para a aula. Deixa eu mudar aqui. Bom, vamos lá. Aula 3, revisão rápida da aula 2, mais desenvolvimento esférico. Então, na revisão, nós vimos aí que nós já seguimos todo esse passo a passo aqui do checklist. Sabemos aí a banca, sabemos o tema, a interpretação. Durante a leitura dos textos, marquei as partes essenciais. Nós não temos texto base, preferi assim para que você trabalhe melhor a redação. O texto base ajuda bastante. Vamos então um modelo que não tem, pois existem, novamente, coloco como exemplo o CFO PMMG, tá bom? Deste ano, que não teve, geralmente não tem apenas uma frase que você precisa aí desenvolver redação. Então fiz tempestade de ideias, mostrarei para vocês, escrevi minha tese Batman baseada na pergunta o que penso sobre o tema, escrevi meus 2 ou 3 argumentos sobre o tema baseado na pergunta por que eu penso isso sobre o tema. Então aqui, escrevi a minha tese e esses argumentos será a sua introdução. Agora, escrever um repertório para cada argumento baseado na pergunta, o que me fez pensar sobre isso em relação ao tema, é o que vai ajudar no nosso desenvolvimento. Então vejamos. Tema educação à distância, seus desafios, é o que nós estamos trabalhando. Tempestade de ideias, eu coloquei educação à distância, seus desafios. Aqui, pessoas que não possuem recursos, benefícios do ensino à distância, malefícios do ensino à distância, igualdade, será que existe? Declaração dos Direitos Humanos, vamos utilizar ela, você verá como e como vai enriquecer o seu texto isso. E o artigo 5º da Constituição. Vamos para a tese Batman, então, que é a tese, você fala o que você pensa sobre o tema e vai defender algo. Aqui eu penso que o ensino à distância trouxe muitos benefícios, principalmente para os alunos, mas também trouxe a discussão em relação à acessibilidade. Vamos tratar sobre isso. Argumentos, que eu coloquei na introdução. Aí vamos responder, por que eu penso isso sobre o tema? Porque acredito nos benefícios da educação à distância, principalmente em tempos de pandemia. É o que eu acredito. É sucinto mesmo essa resposta do argumento. Porque existem algumas lacunas, por que eu penso isso sobre o tema? Porque existem algumas lacunas para serem preenchidas ainda quanto à acessibilidade desse ensino para uma parte da população. E terceiro, é necessário preencher se necessário. Nós vamos utilizar só 2 argumentos, então não foi necessário aqui. Repertório. O que me faz pensar sobre isso em relação ao tema? O repertório é o que vamos destrinchar aí ao longo do desenvolvimento. Então vamos ver. Eu penso sobre os benefícios, pois sem educação à distância, muitos alunos poderiam ter perdido o seu ano letivo. Vejo que foi uma excelente medida, já que não são possíveis as aulas presenciais. 2. Por que existem agora respondendo aqui, ó? Porque me faz pensar isso em relação ao tema, em relação a esse argumento aqui, o que me faz pensar sobre isso? Eu penso sobre esse argumento aqui, sobre as lacunas a serem preenchidas, pois uma grande parte dos estudantes, principalmente de escolas públicas, não possuem os materiais necessários para as aulas, não possuem acesso à internet, o que coloca até em questionamento os direitos que eles possuem na Constituição Federal. Vamos agora
colocar a mão na massa. Então temos aqui, ó, desenvolvimento SFAIR. Como vamos utilizar ele pelo método? No desenvolvimento SFAIR utilizaremos 3 elementos em cada parágrafo: argumentar, comprovar com dados e fazer o fechamento. O fechamento não será obrigatório em todos os parágrafos, ficará assim. Isso daqui, gente, lembrando que isso daqui é a introdução. Deixa eu marcar aqui. Introdução ainda. Para ficar bem destacado e diferente para quem, por exemplo, lê apenas o PDF e entender que aqui temos a introdução. Introdução nossa. É sabido que a educação à distância traz desafios e divergências de opiniões, principalmente em relação ao momento de pandemia que vive a população brasileira. Dentre tantos fatores destacam-se os seus benefícios para a educação, mas também o questionamento por parte de melhorias e acessibilidade para alguns estudantes. Introdução em XFAIR, fechada, linda, maravilhosa. Vamos agora para o desenvolvimento. Olha aqui. Começamos aqui com sabe-se que. Essas partes aqui são as partes que nós temos como formatos que cabem em qualquer redação. E as outras partes nós conseguimos onde? No Canva que respondemos. Veja, sabe-se que a modalidade do ensino à distância foi um grande auxílio para o ensino brasileiro em tempos pandêmicos. Esse acento aqui não temos. Pandêmicos. Ok? Nós falamos sobre isso. Sobretudo, é necessário refletir em relação aos seus benefícios e suas melhorias necessárias. Olha essa parte aqui. O que eu fiz? Eu retomei o tema. E olha aqui uma dica para você. Todo parágrafo separado, nós precisamos entender que nele é necessário estar contido o tema. Todo parágrafo separado, quando lido, é necessário que nós tenhamos aí o tema para que seja entendido. Veja aqui a retomada que eu fiz. Sabe-se que a modalidade do ensino à distância foi um grande auxílio para o ensino brasileiro em tempos pandêmicos. Eu retomei o tema. Sobretudo, é necessário refletir em relação aos seus benefícios e suas melhorias necessárias. Eu retomei a nossa tese. Não é necessário sempre, mas o tema, se a tese for para ficar mais específico que vamos falar ao longo do texto, né? Notadamente, muitos alunos poderiam ter perdido o seu ano letivo por estarem impedidos de irem até as instituições, mas vimos que o contrário ocorreu. Não disse isso aqui no meu Canva? Volta no Canva aí, você conseguir até imprimir essa aula melhor. Veja se eu não havia colocado isso. Ponto, né? Mas o contrário ocorreu. Ponto. O mundo online. Aqui, pessoal, tem que ser um pouquinho também, além do que nós já temos de momentos fixos, a gente tem que ter uma base também do que colocar além, que é o que nós fizemos na Tempestade 10. O mundo online, que já estava presente em diversas formas, celular, entretenimento, né, assumiu um papel importante para os estudantes de várias modalidades de ensino, pois não foi só a escola pública que veio muito à mente, mas universidades, né, escolas públicas, particulares, conseguiram dar continuidade aos assuntos que antes eram tratados apenas dentro de salas físicas. Fechamos, bonitinho. Então nós fizemos aqui, ó. Argumentamos, comprovamos com dados que nós trouxemos, aqui sobre a questão dos alunos conseguirem dar continuidade, e fizemos um fechamento. Então, nosso primeiro parágrafo de desenvolvimento, fechadinho com todas as ideias que nós fizemos lá atrás no planejamento. Por isso é importante o planejamento. Então, agora vamos para o segundo parágrafo de desenvolvimento. Então, vejamos. Colocamos no primeiro parágrafo de desenvolvimento que foi muito bom, muito bonito, mas e agora? Por outro lado, eu já começo aí contrapondo, né? Esse modo de ensino, retomando o tema, ensino à distância,
ainda possui muitos desafios para chegar ao ideal de ensino necessário. Ponto. Promulgada, olha que coisa linda, promulgada em 1948 pela ONU, Organização das Nações Unidas, a Declaração Universal dos Direitos Humanos garante a todos os indivíduos o direito à educação. No entanto, não é o que se vê em alguns casos. Coloquei aqui a Constituição e a Declaração, perdão, e coloquei esse recorte para enriquecer a sua redação. Com a pandemia, também foi possível notar lacunas a serem preenchidas, pois uma grande parte dos estudantes, entre vírgulas, podemos destacar os alunos de escolas públicas, não conseguiram estudar de forma efetiva por falta de equipamentos necessários para as aulas, alguns por não possuírem nem acesso à internet em sua residência. Ponto. Agora a frase de fechamento. Dessa forma, o que foi solução para alguns, para outros se tornou mais um problema. Viu a importância de um planejamento e de responder as perguntas anteriores? Como nós teremos mais elementos para construir a redação? Agora, lendo tudo diretamente vai ficar mais perceptível. Por outro lado, esse modo de ensino ainda possui muitos desafios para chegar ao ideal de ensino necessário. Promulgada em 1948 pela ONU, Organização das Nações Unidas, a Declaração Universal dos Direitos Humanos garante a todos os indivíduos o direito à educação. No entanto, não é que se vê em alguns casos. Ponto. Com a pandemia, também foi possível notar lacunas a serem preenchidas, pois uma grande parte dos estudantes, podemos destacar os alunos de escolas públicas, não conseguiram estudar de forma efetiva por falta de equipamentos necessários para as aulas. Alguns, por não possuírem nem acesso à internet em sua residência. Dessa forma, que foi solução para alguns, para outros se tornou mais um problema. Podemos, só para não ter alguns todas as duas, que foi solução para uns, que foi solução, vamos colocar aqui, para uma parte, para ficar diferente aqui por alguns, né? Tá vendo que a gente pode mudar, né? Para outra, se tornou mais um problema. Então, aqui nós temos aí a introdução e os 2 parágrafos de desenvolvimento. Falta agora o quê? A nossa conclusão, que ficará para a próxima aula. E aí nós vamos ver o modelo aqui de conclusão SPHER também, que vai ser ideal. Agora, outras formas para utilizar em seu desenvolvimento. Temos aqui aberturas de parágrafos, sabe-se que, compreende-se que, considerando, alguns argumentam. Além disso, verifica-se, vê-se, não podemos esquecer. Aí termos de continuação, tais como, podemos mencionar, especialmente. E fechamento, por isso, assim, portanto, dessa forma, desse modo, sendo assim. Então, são outras formas para você utilizar em seu desenvolvimento. Isso aqui é bagagem que você precisa construir, né? Na próxima aula, então, conclusão e retomada de todas as partes da redação. E lembre-se, para conseguir o PDF da aula, basta você estar no nosso grupo do WhatsApp, que tem o link na descrição do vídeo. Se ainda não está inscrito para receber as próximas aulas ou para ver as aulas anteriores, basta se inscrever através desse link aí. Ainda não assistiu a aula 1? Aqui, vírgula, aula 2. Acesse o link, você terá acesso a essa aula 1 e, consequentemente, através deste link, você abre a página com a aula 2 e agora a 3 também. Então, muito obrigado por assistir até o final essa aula de hoje. Deixa eu voltar aqui para mim. Muito obrigado por assistir essa aula até o final e fique ligado, pois ainda temos mais uma aula amanhã sobre a redação nota máxima. Lembrando que amanhã, além da aula, também tem a abertura do meu curso de redação para você, tá bom? Forte abraço e até a próxima aula.